Olá! Neste vídeo eu vou comentar alguns conceitos de física dos fascículos 1 e 2 do material do Seja. Vamos lá? Força e movimento, fascículo 1 e 2. Vamos comentar sobre movimento. Podemos identificar o movimento de um corpo em relação à trajetória e em relação à sua velocidade. Em relação à trajetória, essa trajetória pode ser retilínea ou pode ser curvilínea quando ela não é retilínea, tá certo? Podemos também chamar de trajetória circular. Em relação à velocidade, podemos considerar que a velocidade varia ou a velocidade não varia. Nesse caso, nós chamamos de velocidade uniforme. Uniforme não muda, como fosse o uniforme do time de futebol. Cada clube tem o seu uniforme e toda vez que vai participar usa aquele mesmo uniforme. Não muda, por isso que chama-se uniforme. A classificação dos movimentos, ela se dá em relação à trajetória e em relação à velocidade. Em relação à trajetória, ela pode ser retilínea ou curvilínea, né? Que vamos chamar aqui de circular. Então, ela é retilínea, o que não é retilínea é circular. E em relação à velocidade, ela pode ser uniforme ou variada. Podemos dizer que varia ou não varia. Se varia, chamamos de variado. Se a velocidade não varia, ao longo do tempo, nós dizemos que ela é uniforme. E isso vale para os dois movimentos, nas duas trajetórias, seja uniforme, seja circular. Então, agora nós temos aqui a classificação dos movimentos. Então, na primeira situação, o movimento é chamado movimento retilíneo uniforme, abreviado por MRU. Na segunda, é o movimento retilíneo variado, abreviado por MRV. E pode ser movimento circular uniforme ou então movimento circular variado. Esses são os 4 movimentos que nós estamos estudando nos fascículos 1 e 2 do material do Seja. Agora, em relação à força, é muito importante que a gente entenda o conceito de força. Força é interação entre corpos. É necessário que exista, no mínimo, 2 corpos para que exista força entre eles. Tá? E falando de outra forma, né, de outra maneira, força existe sempre entre 2 corpos. Tá bom? Isaac Newton relacionou a resultante das forças com o movimento. Vale lembrar que esse F maiúsculo significa resultante de todas as forças que atuam no corpo. A primeira lei da inércia, também postulada por Galileu Galilei, ela diz que um corpo tende a manter o seu estado de movimento. Ou seja, se nada alterar o movimento do corpo, ele vai se manter o mesmo. Então, se você estiver andando de skate e, de repente, uma pedra, um obstáculo, parar o skate, o que acontece com o seu corpo? Ele vai tender a manter o movimento. Essa é a explicação da primeira lei, chamada lei da inércia. E que Newton fez um tratamento matemático para essa lei, que Galileu tinha chamado de inércia. Ele disse, então, se ninguém alterar o movimento do corpo, ou seja, se a resultante das forças do corpo for zero, então a aceleração do corpo é zero. Se a aceleração é zero, ou a velocidade dele é zero, nesse caso ele está parado, chamado em repouso, ou a velocidade dele é constante, não muda, que foi o caso dessa tirinha aqui do bonequinho. No momento em que você parou o skate, o bonequinho aqui, o corpo dele, continuou com a velocidade que ele estava. Isso acontece muito no transporte coletivo, né? Quando ele freia, seja o trem, seja o ônibus, seja qualquer van, qualquer transporte freia, os passageiros continuam no movimento. Tá? Essa é a primeira lei da inércia, explica isso. Ora, quando a resultante das forças não for zero, for diferente de zero, aí Newton postulou a segunda lei, que é chamada de fundamental.
Nessa segunda lei, ele diz que é resultante das forças, presta atenção nisso, não é uma força qualquer. É a resultante, é o somatório de todas as forças, tá? É igual a massa vezes a aceleração do sistema. Ora, aceleração mede a variação de velocidade. Se não tem aceleração, ela não vai ter variação de velocidade. Olha que interessante. Então, quem está parado continua parado, quem está andando continua andando. Por isso que se a aceleração é zero, F vai ser zero. A resultante das forças vai ser zero. Por isso que é chamada de lei fundamental, porque ela explica também a primeira lei. Então, essa aqui é uma regra geral que relaciona força e movimento. Olha que interessante. E essa foi a grande sacada de Isaac Newton. A terceira lei, ele associou a própria definição de força. Ora, se força é a interação entre corpos, então para toda ação haverá uma reação. Tá? Para você verificar a existência desse conceito, basta você dar um tapa na mesa, dar uma pancadinha com a mão na mesa, você vai sentir uma dorzinha. A sua ação está atuando na mesa e a mesa responde na sua mão, por isso você sente dor. Se você bater mais forte, você vai sentir a reação mais forte. Então, ação e reação atuam no mesmo, não atuam no mesmo corpo, tá? E elas atuam com a mesma intensidade. Ação e reação atuam em corpos diferentes, então a ação foi a sua força na mesa, a reação é a da mesa na sua mão, então você sente dor por causa da reação, e quanto mais forte você bate, mais forte é a reação. Então essa é a relação entre força e movimento.